Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muitíssimos bem-vindos na nossa nova aula de Educação Física de número 22, para vocês aí do 9º ano. Bem, pessoal, vocês já pensaram como surgiram as ginásticas da forma como conhecemos hoje? As ginásticas olímpicas, a ginástica olímpica, artística, né? Aquela marcha militar realizada nas escolas dos anos 60 e 90, 1960 e 1970, né? A ginástica de academia, né, pessoal? Bem, gente, utilizados para fins militares e profiláticos, né, para cuidar da saúde, a ginástica é conhecida desde a antiguidade. E o que vamos estudar na aula de hoje é uma sistematização chamada movimento ginástico europeu. E que desse movimento originaram-se diversas formas de ginástica que conhecemos hoje. Bem, pessoal, de onde que veio o polichinelo, de onde que veio diversos movimentos que a gente faz, às vezes nas aulas de educação física, ou que de repente eu via em algum treinamento militar de quartel também, né? Vamos dar um pulo na história da ginástica e conhecer um pouquinho da origem dela também. Ou pelo menos da ginástica moderna, né? Da ginástica como nós conhecemos atualmente. Bem, a ginástica, ela sempre foi proposta como prática corporal dos mais diferentes locais e períodos históricos. Nós podemos designá-la como toda e qualquer, né, atividade física sistematizada, abrangendo desde exercícios militares, né, até práticas esportivas. No século XIX, houve um processo de sistematização denominado Movimento Ginástico Europeu. Bem, gente, esse processo, essa sistematização, ela objetivava organizar a ginástica para fins principalmente educativos, sociais, né, profiláticos e disciplinares. Desse processo resultaram os métodos ginásticos. Vamos agora destrinchar mais um pouquinho essa história aí do movimento ginástico europeu. Bem, gente, na Europa, no século XIX, eram comuns apresentações de acrobatas e artistas em ruas europeias. O grande fascínio popular gerado por tais exibições passou a ser um motivo de apreensão do Estado, né? Pois o seu modo de ser e de viver desafiava as instituições tão caras à sociedade que as inventavam de modo tão profundo. Como reação a tais percepções, surge o movimento ginástico europeu, um processo de sistematização da ginástica com o intuito de moralizar os indivíduos e a sociedade. Olha, pessoal, precisamos fazer mais estudos e entender um pouquinho mais sobre aquela época, mas pelo nosso entendimento, até o momento, né, existiam muitos artistas de ruas na Europa em determinado momento e as pessoas, bem, elas tinham habilidades maravilhosas, fantásticas, mas cada um fazia alguma coisa. Não existia algum método, né? Então, pelo que estudamos, porque realmente material de estudo sobre algumas épocas realmente são muito difíceis, né? Mas foi uma tentativa, sim, de criar uma padronização da ginástica, né? Então vamos conhecer agora esses segmentos, o que desencadeou disso tudo. Bem, gente, de caráter disciplinador, ordenativo e metódico, a prática da atividade física exigia o afastamento dos seus vínculos populares, do uso do corpo como simples entretenimento. Surgia daí a chamada ginástica científica, que deu origem aos métodos ginásticos.
Olha, quem acompanhou algumas aulas de circo, né, que nós fizemos aqui para a Secretaria de Educação, nós vimos que o circo, por exemplo, ele é uma atividade que tem muito vínculo com o popular, o que vem do povo, né? E ao que entendemos, essa criação de métodos ginásticos foi por um caminho oposto, foi uma tentativa de tornar científica aquelas capacidades, aqueles treinamentos, né? Bem, a ascensão desses métodos se difundiu por toda a Europa, dotada de um sentimento nacionalista como forma de causar melhorias físicas aos jovens que enfrentariam as guerras na época, bem como melhorias étnico-raciais à nação. Pessoal, o estudo de história é muito complexo e muito difícil a gente relacionar vários fatos com o que a gente está estudando. Mas vamos tentar lembrar de algumas coisas, né? Nesse período, pessoal, no fim do século XIX, no começo do século XX, eram períodos que muitos países consolidavam, eles exalavam esse sentimento de nacionalismo. Foram períodos antes da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, lógico, né? Bem, e realmente a gente vê o pensamento na época influenciando também a criação, no caso dos nossos métodos ginásticos, dessa modernidade toda aí. Bem, gente, encontramos aqui agora, então, as 4 principais escolas. Então, as principais escolas estudadas na aula de hoje, dessa revolução que teve na Europa naquele período, né, são a escola alemã, a escola sueca, a escola francesa e a escola inglesa. As 3 primeiras escolas, elas serviram de suporte para o surgimento dos principais métodos ginásticos, o que recusou nos 3 grandes movimentos ginásticos da Europa. O movimento do oeste da França, o movimento do centro da Alemanha, Áustria e Suíça e o movimento do norte englobando os países da Escandinávia. Enquanto que a escola inglesa, ela voltou-se para atividades desportivas. Então, pessoal, o pessoal da Europa, né, os alunos da Europa tiveram que fazer ginástica nas aulas de educação física e na escola inglesa já era mais voltado para os esportes mesmo. Conhecendo a escola alemã agora de caráter extremamente nacionalista, a ginástica surge na Alemanha com o objetivo de preparar os corpos para a defesa da pátria. Também tinham um exercício moral, alcançar autoconfiança, autodisciplina, independência, lealdade e obediência. Seus principais criadores foram Johann Christoph Friedrich, Götz Mutz, Adolf Spies, Friedrich Ludwig Jahn. Defendiam uma ginástica pedagógica com inserção nas escolas de caráter militarista e extremamente patriótico. Então aqui, ó, 3 homens fazendo uma parada de mãos numa paralela antiga. Provavelmente uma paralela da marca Spitz. Gente, sucesso. Tomem cuidado para descer, tá? Os exercícios ginásticos coordenados paulatinamente foram agrupados em 17 famílias. Marchar, correr, saltar, tomar impulso no cavalete, no cavalo, equilibrar, exercícios de barra, exercícios de paralela, trepar, arremessar, puxar, empurrar, levantar, transportar, esticar, lutar braço a braço, saltar arco e pular corda. Também derivado da escola alemã, temos o método natural austríaco, buscando ser uma oposição ao método alemão. Dominado por exercícios violentos em aparelhos, o sistema austríaco foi uma variação original de ideias interessantes, mas das ciências médicas do que das pedagógicas. Bem, gente, já vimos que a partir do método alemão, né? Voltando um pouquinho aqui, esse rapaz, o Friedrich Ludwig Jahn, foi considerado o pai da ginástica artística.
Bem, gente, a escola alemã resultou na modalidade atual, né, da ginástica artística. Era chamada de ginástica olímpica antigamente, né? Só que como outras ginásticas também foram consideradas olímpicas, então a ginástica olímpica começou a ser chamada de ginástica artística. E foi a base para a estruturação da ginástica moderna, que é a atual ginástica rítmica. Jan é considerado o criador da ginástica olímpica, né? E aqui a gente vê um cavalo antigo. Antigamente, pessoal, as pessoas faziam salto na ginástica olímpica sobre esse cavalo, né? Faz menos de 20 anos que se trocaram pela mesa de salto, mas o cavalo com alças ainda é utilizado. Bem, conhecendo a escola sueca agora, idealizada, né, por Per Henrik Ling. A ginástica sueca, ela surgiu com a finalidade de extirpar os vícios da sociedade, em especial o alcoolismo. Com a missão de regenerar a população, ela possuía um caráter não acentuadamente militar, mas sim pedagógico e social. Ela deveria gerar indivíduos fortes e que pudessem ser úteis à pátria como soldados ou trabalhadores civis. Ling acreditava que seu método assegurava a saúde, por ser essencialmente respiratório, e a beleza por seus efeitos corretivos e ortopédicos. Por isso, ele o destinou a todos, independente do sexo, idade ou independente das condições materiais e sociais, dividindo-a em 4 partes. A ginástica pedagógica ou educativa para todas as pessoas e tinham como objetivo assegurar a saúde e evitar a instalação de doenças, vícios, defeitos posturais e desenvolver normalmente o indivíduo. Olha aqui o pessoal fazendo provavelmente algum exercício de postura, né? Ginástica militar, com as mesmas características da pedagógica, acrescentando os exercícios de preparação para a guerra. Ginástica médica e ortopédica, também baseada na pedagógica, né? Ela objetivava eliminar vícios e defeitos posturais, sendo específica para cada caso. E a ginástica estética, mais uma vez apoiada na pedagógica, buscou o desenvolvimento harmonioso do organismo, utilizando-se da dança e de movimentos suaves para proporcionar beleza e graça ao corpo. Agora vamos para a escola francesa, pessoal. A ginástica na França, ela baseou-se nas ideias dos alemães Jan e Gutsmuth e apresentava, além do caráter moral e patriótico, uma preocupação com o desenvolvimento social. Ela objetivava formar um homem completo e universal sem desvirtuar-se do utilitarismo tão abordado pela ginástica científica, buscando o desenvolvimento da força física e destreza e agilidade e resistência. Os principais representantes do método francês foram Dr. Odon, Francisco de Amoros e Odeano, George Nemeny. Após um período, surge um novo método chamado método natural de Herbert. O método francês, para alcançar os seus objetivos, preconiza 7 formas de trabalho: jogos, flexionamentos, exercícios educativos, exercícios mímicos, aplicações, desportos individuais e desportos coletivos. E aqui na foto também, uma foto antiga, o pessoal fazendo exercício com halteres, mas a maioria estão com pedaços de madeira, né? O método francês, oriundo da escola francesa, foi adotado em todos os estabelecimentos de ensino brasileiros e trouxe as propostas pedagógicas que fundamentam a educação física escolar brasileira no período republicano. Aqui também, pessoal, mais uma... Só que agora já é uma página ilustrada, né? De alguns exercícios ginásticos que eles realizavam lá. Bem, concluindo a aula de hoje, né? Surgindo de uma necessidade do Estado, o movimento ginástico europeu reformulou a sociedade europeia, difundindo preceitos higienistas
nacionalistas pedagógicos e morais por meio da prática da ginástica. Essa relação ocorreu de forma bastante dinâmica e trouxe uma rica diversidade de práticas e conceitos, o que resultou não apenas na estruturação e sistematização da ginástica no século XIX, mas também foram as origens da ginástica atual. Espero que tenham gostado da aula de hoje, façam as atividades propostas e tenham vocês todos uma ótima semana de estudos.